A chuva caía forte sobre São Paulo naquela noite de junho. Maria Barreira acabara de desembarcar no aeroporto de Guarulhos após uma semana intensa de reuniões em Nova York. Aos 35 anos, ela comandava uma das empresas de tecnologia mais promissoras do país e sua rotina era feita de voos internacionais, contratos milionários e jantares em restaurantes sofisticados. Dentro do carro que a levava para casa, ela checava e-mails no celular, distraída, enquanto as luzes da cidade se confundiam com os pingos de água no vidro. Não imaginava que, em poucos minutos, sua vida viraria de cabeça para baixo. O motorista seguia pela Avenida Faria Lima quando Maria pediu para fazer um desvio. Queria passar na mansão que comprara para Diego Queiroz, seu noivo, no bairro Nobre de Pinheiros. Ele havia insistido que precisavam de um espaço maior, mais adequado para receber investidores e amigos influentes. Maria, apaixonada e confiante, não hesitou em investir milhões naquela propriedade. Diego sempre soube o que dizer, como tocar nas inseguranças dela, como fazê-la sentir que ele era o parceiro perfeito. Ela acreditava que, ao lado dele, construiria não apenas uma empresa, mas uma família. Quando o carro virou a esquina da rua arborizada, Maria viu algo que a fez pedir para o motorista parar imediatamente. Debaixo de uma árvore, sentados no chão enlameado, dois vultos tremiam sob a chuva gelada. Ela desceu do carro sem pensar, com o coração disparado, e quando se aproximou, reconheceu os rostos. Eram João e Elisa Barreira, seus pais. O homem de quase 80 anos usava uma camisa velha encharcada, os ombros curvados, os olhos fundos cheios de água, que não era só da chuva. Ao lado dele, Elisa, de 75 anos, abraçava uma sacola de pano velha, o vestido marrom grudado no corpo magro, os cabelos grisalhos desgrenhados. Ela chorava baixinho, sem forças. Maria sentiu as pernas fraquejarem. Correu até eles, caiu de joelhos na lama, sentindo a água fria molhar seu terno branco de grife. Segurou o rosto do pai com as duas mãos e gritou o nome dele, mas João mal conseguia falar. Ele apenas balançou a cabeça, como quem pede desculpas por estar ali, por existir daquela forma. Elisa estendeu a mão trêmula para a filha e sussurrou uma única palavra, rouca e quebrada. Diego. Maria não entendeu de imediato. Olhou para a mansão iluminada ao fundo, para a porta fechada, para as janelas onde a vida parecia seguir normal, protegida e aquecida. Seus pais estavam ali, na chuva, expulsos. E o responsável por aquilo era o homem que ela amava. Ela ajudou os dois a entrarem no carro. O motorista ligou o aquecedor enquanto Maria tirava o casaco e cobria os ombros da mãe. João tossia, o peito chiando, e Elisa tremia tanto que nem conseguia segurar a mão da filha. Maria não fez perguntas. Ainda não. Pediu ao motorista para levá-los ao hospital mais próximo. Mas antes, olhou mais uma vez para a mansão. Viu a silhueta de Diego na janela do segundo andar, observando tudo com os braços cruzados, sem se mover. Ele sabia que ela estava ali, e não fez nada. Naquele instante, algo dentro de Maria se partiu, mas ela ainda não sabia que aquela noite era apenas o começo de uma verdade muito mais cruel. Maria passou a noite no hospital ao lado dos pais. João foi medicado para uma bronquite aguda e Elisa, desidratada e em choque emocional, recebeu soro e foi mantida em observação. Sentada na cadeira desconfortável da ala de emergência, Maria tentava juntar os pedaços daquela cena absurda. Como seus pais, que moravam em uma casa simples na Zona Leste, haviam parar debaixo de uma árvore na chuva, em frente à mansão de Diego. Ela não os via pessoalmente há quase 6 meses. As últimas conversas tinham sido por telefone, rápidas, entre uma reunião e outra. E sempre que Maria mencionava visitar os pais, Diego arranjava um compromisso, uma viagem, um jantar importante. Agora, olhando para o rosto cansado de Elisa, Maria começava a entender o que não quis ver antes. Quando João finalmente conseguiu falar, sua voz era fraca, mas firme.
Ele contou que, há 2 anos, quando Maria apresentou Diego à família, tudo parecia promissor. O noivo era educado, charmoso, sabia elogiar a comida de Elisa e fazer João rir com histórias de viagens. Mas logo depois, as coisas começaram a mudar. Diego passou a sugerir que Maria não precisava visitar os pais com tanta frequência, que eles eram adultos e precisavam de espaço. Quando João e Elisa ligavam, Diego atendia o celular de Maria e dizia que ela estava ocupada, que ligaria depois. E ela nunca ligava. Aos poucos, os encontros foram ficando raros, as ligações mais curtas, até que a distância se tornou um abismo frio. Maria lembrou das vezes em que Diego comentava, sempre de forma sutil, que seus pais eram simples demais, que não entendiam o mundo em que ela vivia agora. Ele dizia que João fazia perguntas constrangedoras sobre dinheiro e que Elisa se sentia deslocada entre os amigos de Maria. Ele plantava essas ideias com cuidado, como quem põe veneno em doses pequenas, e Maria, exausta e pressionada pelo trabalho, acreditava. Achava que estava protegendo os pais de um mundo que não era deles. Nunca imaginou que estava, na verdade, os abandonando. Elisa, ainda fraca, segurou a mão da filha e contou o resto. Há 3 meses, Diego apareceu na casa deles. Disse que Maria estava cansada da pressão que eles colocavam sobre ela, que o casamento estava em risco por causa da interferência da família. Ele ofereceu dinheiro para que eles se mudassem para longe, para o interior, para que Maria pudesse viver em paz. João recusou. Disse que nunca aceitaria ser comprado, que amava a filha e que jamais atrapalharia sua felicidade. Diego saiu daquele dia sem dizer mais nada. Mas 2 semanas depois, a casa de João e Elisa foi invadida. Levaram documentos, objetos de valor sentimental, fotografias antigas. A polícia arquivou o caso como roubo comum, mas João sabia que não era. E então, naquela tarde, Diego apareceu novamente. Dessa vez, não estava sozinho. Tinha 2 homens com ele. Disse que a casa agora pertencia a ele, que havia comprado a dívida que João tinha com o banco. Era mentira, mas João não tinha como provar. Diego deu 1 hora para que eles saíssem. Elisa implorou, chorou, pediu para falar com Maria. Ele riu e disse que Maria já sabia de tudo, que tinha autorizado a expulsão. João não acreditou, mas Elisa, arrasada, perdeu as forças. Eles pegaram o pouco que conseguiram carregar e foram até a única referência que tinham, a mansão que a filha comprara para o noivo. Ficaram ali, na chuva, esperando por um milagre. E Maria chegou. Agora, sentada naquela cadeira fria, Maria entendia tudo. Diego não a amava. Ele a queria longe de qualquer pessoa que pudesse enxergar quem ele realmente era. E seus pais, humildes e honestos, eram o maior obstáculo. Ela olhou para o celular. 15 ligações perdidas de Diego. Nenhuma delas seria atendida. O que você faria no lugar de Maria? Deixe sua opinião nos comentários. Maria conseguiu alta hospitalar para os pais no final da manhã seguinte. João ainda tossia, mas os médicos garantiram que, com repouso e medicação, ele se recuperaria. Elisa estava mais calma, embora os olhos ainda estivessem inchados de tanto chorar. Maria levou os 2 para uma suíte em um hotel discreto na região da Paulista. Pediu que trouxessem roupas limpas, comida quente e tudo o que precisassem. Ela mesma ficou ali, sentada na poltrona ao lado da cama, onde os pais descansavam, observando cada detalhe dos rostos cansados que havia negligenciado por tanto tempo. A culpa pesava como chumbo no peito. Mas a raiva, essa estava se transformando em algo muito maior. Enquanto João dormia, Elisa finalmente encontrou forças para contar tudo o que havia guardado. Nos últimos 2 anos, sempre que tentava ligar para Maria, Diego atendia. Dizia que a filha estava em reunião, viajando, ocupada demais. Elisa acreditava no começo, mas com o tempo
percebeu que as desculpas eram sempre as mesmas. Quando finalmente conseguia falar com Maria, a conversa era rápida, fria, como se a filha estivesse irritada. Elisa não sabia que Diego apagava mensagens, bloqueava ligações e até criava conversas falsas no celular de Maria para fazer parecer que os pais eram insistentes, inconvenientes. Ele moldava a realidade aos poucos, como um artista perverso. Maria sentiu náusea ao ouvir aquilo. Lembrou das vezes em que Diego mostrava o celular dela, apontando para supostas mensagens dos pais pedindo dinheiro, reclamando, cobrando atenção. Ela nunca desconfiou. Confiava nele cegamente. Achava que ele a protegia. Agora entendia que ele a isolava. Diego sabia que enquanto Maria estivesse longe da família, ele teria controle total sobre ela, sobre o dinheiro, sobre as decisões. E quando João e Elisa se tornaram um problema real, ele simplesmente os removeu, como se fossem lixo. Maria pegou o notebook e começou a investigar. Entrou nas contas bancárias, nos contratos, nos e-mails corporativos e encontrou o que temia. Diego tinha acesso a quase tudo. Ele havia se infiltrado nas finanças dela com uma habilidade assustadora. Transferências pequenas, mas constantes, para contas que ela não conhecia. Contratos assinados em nome dela, mas que beneficiavam empresas fantasmas ligadas a ele. Até a mansão de Pinheiros, que Maria achava que estava em nome dos dois, na verdade pertencia inteiramente a Diego. Ela havia pago, mas ele registrou tudo em nome próprio. Maria estava sendo roubada há meses. E o pior, ele já preparava o terreno para o golpe final, o casamento. Ela ligou para Roberto Mendes, seu advogado de confiança, e pediu que ele fosse ao hotel imediatamente. Roberto era um homem sério, de quase 60 anos, que conhecia Maria desde que ela abriu a empresa. Ao ouvir o relato, ele ficou pálido. Confirmou que Diego havia manipulado documentos, forjado assinaturas e desviado valores consideráveis. Mas o pior ainda estava por vir. Roberto mostrou uma escritura que Maria nunca tinha visto. A casa de João e Elisa, de fato, tinha sido comprada por uma empresa, mas não por Diego diretamente. A empresa estava registrada em nome de Maria. Diego havia usado o nome dela para tirar os pais da própria casa. Se alguém investigasse, encontraria o nome de Maria Barreira como responsável pela expulsão dos próprios pais. Maria sentiu o mundo desabar. Ele não apenas a roubou e manipulou. Ele a transformou em vilã da própria história familiar. Se ela denunciasse Diego agora, correria o risco de ser acusada também. Ele havia montado o cenário perfeito. Roberto, no entanto, não desanimou. Disse que havia brechas, que conseguiriam provar a fraude, mas que levaria tempo. E Diego, esperto como era, provavelmente já desconfiava que Maria havia descoberto tudo. Ele ligava sem parar. Mandava mensagens dizendo que precisavam conversar, que tudo tinha explicação. Mas Maria não respondia. Ainda não. Ela olhou para os pais dormindo, frágeis e cansados, e tomou uma decisão. Não importava o risco, não importava o tempo. Ela iria desmascarar Diego, recuperar tudo o que era seu e principalmente fazer com que ele pagasse pelo que fez com João e Elisa. Mas para isso, precisaria ser mais esperta que ele. E Maria sabia exatamente como fazer isso. Afinal, ela não havia construído um império sendo ingênua. Havia apenas esquecido, por um momento, de quem realmente era. Obrigada por acompanhar até aqui. No próximo capítulo, Maria começa a armar o plano que vai mudar tudo. Não perca! Maria passou os 3 dias seguintes trancada no hotel com Roberto, montando cada peça do plano. Ela não era mais a mulher apaixonada e cega que Diego manipulou. Agora era a empresária calculista que construiu um império do zero. E se havia algo que Maria sabia fazer, era jogar o jogo dos negócios com frieza e precisão. Diego havia cometido um erro fatal. Subestimou a inteligência dela. Achava que, isolada da família e envolvida emocionalmente, Maria nunca desconfiaria.
Mas agora que ela sabia de tudo, cada movimento dele seria usado contra ele mesmo. Roberto trouxe um investigador particular, um ex-policial chamado Marcelo, especializado em crimes financeiros. Em 48 horas, Marcelo levantou informações devastadoras. Diego Queiroz não era quem dizia ser. O sobrenome, a história de empresário bem-sucedido, tudo era fachada. Seu nome verdadeiro era Diego Almeida, e ele tinha um histórico de relacionamentos com mulheres ricas. 3 delas, em São Paulo e no Rio de Janeiro, haviam sido vítimas de golpes semelhantes. Ele se aproximava, conquistava, isolava a vítima da família e, no momento certo, desaparecia com o dinheiro. 2 dessas mulheres nem sequer denunciaram com medo da exposição pública. A terceira, uma herdeira carioca, tentou processá-lo, mas ele já havia se mudado e alterado a identidade. Diego era um predador profissional. Maria sentiu o estômago revirar, mas não demonstrou fraqueza. Pediu a Marcelo que reunisse provas concretas, contratos fraudulentos, transferências bancárias, gravações de ameaças que ele fez a João. Tudo. Enquanto isso, ela continuou fingindo que não sabia de nada. Respondia às mensagens de Diego com desculpas vagas, dizendo que estava resolvendo problemas urgentes da empresa que logo voltariam a conversar. Ele, confiante, acreditava que ainda tinha controle. Marcava jantares, falava sobre os preparativos do casamento, como se nada tivesse acontecido. Maria aceitava tudo, sorrindo por mensagem, enquanto afiava a lâmina da verdade. O plano era simples, mas preciso. Dali a uma semana, Diego havia organizado um jantar na mansão de Pinheiros para celebrar o noivado com amigos influentes, investidores e jornalistas. Era o evento que ele esperava havia meses, a oportunidade de consolidar seu nome na alta sociedade paulistana, usando o sobrenome e a reputação de Maria. Ela confirmou presença. Disse que levaria uma surpresa especial. Diego, ansioso, achou que ela finalmente havia aceitado o papel de esposa submissa e decorativa que ele sempre quis. Não fazia ideia do que estava por vir. Mas então, na tarde do 4º dia, algo inesperado aconteceu. Maria estava no hotel revisando documentos quando Elisa entrou no quarto, pálida e tremendo. João havia desmaiado no banheiro. Maria largou tudo e correu. Encontrou o pai caído no chão frio, a respiração fraca, os lábios roxos. Chamou a ambulância imediatamente. No hospital, os médicos foram diretos. João havia sofrido um princípio de infarto. O corpo, fragilizado pela exposição à chuva, pelo estresse emocional e pela idade, não aguentou. Ele precisava de repouso absoluto, acompanhamento constante, e qualquer choque poderia ser fatal. Maria ficou destroçada. Segurou a mão do pai na maca, sentindo o peso de cada decisão que a levou até ali. João abriu os olhos devagar e, com a voz fraca, pediu que ela não se culpasse. Disse que a amava, que entendia tudo, que só queria vê-la feliz. Aquilo quebrou Maria por dentro. Ela havia passado anos perseguindo sucesso, dinheiro, reconhecimento, e agora percebia que tudo isso não significava nada, sem as pessoas que realmente importavam. Mas havia um problema. O jantar era daqui a 3 dias. Se ela cancelasse, Diego desconfiaria. Se fosse, teria que deixar o pai sozinho no hospital. E se algo acontecesse com João enquanto ela estivesse lá, Maria nunca se perdoaria. Ela olhou para Elisa, que chorava em silêncio no canto do quarto, e depois para Roberto, que aguardava uma decisão. O advogado foi claro. Se Maria não aparecesse no jantar, Diego poderia fugir, destruir provas, desaparecer como fez antes. Era agora ou nunca. Maria fechou os olhos, respirou fundo e tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela iria ao jantar, iria desmascarar Diego e depois voltaria correndo para o lado do pai, porque essa era a última chance de fazer justiça. E Maria não podia desperdiçá-la. A noite do jantar chegou com um céu limpo e estrelado sobre São Paulo.
A mansão de Pinheiros estava impecável, iluminada por lustres de cristal, decorada com flores brancas e garçons servindo champanhe francês aos convidados. Diego Queiroz circulava pela sala com um sorriso largo, cumprimentando empresários, investidores e jornalistas que ele havia convidado cuidadosamente. Todos ali acreditavam que estavam celebrando o noivado de um casal poderoso. Ninguém imaginava que aquela noite seria o fim de tudo para ele. Maria chegou pontualmente às 8 da noite. Vestia um vestido longo vermelho, elegante e imponente. Os cabelos presos em um coque impecável. A maquiagem leve, mas marcante. Ela entrou pela porta principal como uma rainha entrando em seu castelo. Diego veio ao encontro dela imediatamente, os olhos brilhando de falsa emoção, e a beijou no rosto com teatralidade. Sussurrou no ouvido dela que estava orgulhoso, que ela finalmente entendera o lugar dela ao lado dele. Maria sorriu. Um sorriso frio, calculado, que ele não percebeu. Durante a primeira hora, tudo correu conforme o roteiro de Diego. Ele discursou, agradeceu aos presentes, falou sobre os planos do casal, sobre a fusão de negócios que estava por vir. Maria permaneceu ao lado dele, serena, acenando educadamente. Mas no fundo da sala, Roberto Mendes já estava posicionado, assim como Marcelo, o investigador, e 2 oficiais de justiça disfarçados entre os convidados. O plano estava em movimento, e Diego não fazia a menor ideia. Quando chegou a hora das homenagens, Maria pediu a palavra. Diego, surpreso, mas satisfeito, entregou o microfone a ela, achando que ela faria um discurso romântico. Maria agradeceu a presença de todos, elogiou a beleza da festa e então, com a voz firme e clara, mudou completamente o tom. Disse que estava ali não para celebrar um noivado, mas para revelar uma verdade. O salão ficou em silêncio. Diego franziu a testa, tentando entender. Maria continuou. Contou que o homem ao lado dela, Diego Queiroz, não era quem fingia ser. Que seu nome verdadeiro era Diego Almeida, que ele tinha um histórico de golpes contra mulheres, que havia manipulado, roubado e destruído famílias inteiras. Diego tentou interrompê-la rindo nervosamente, dizendo que aquilo era um mal-entendido, que Maria estava confusa, estressada. Mas Maria não parou. Ela projetou na parede, através de um telão, documentos, contratos fraudulentos, transferências bancárias, prints de conversas onde Diego combinava golpes com cúmplices. Mostrou a escritura falsa da casa de seus pais, mostrou as contas fantasmas, mostrou tudo. A plateia estava chocada. Jornalistas começaram a gravar. Investidores se levantaram indignados. Diego perdeu a cor do rosto. Ele tentou sair, mas Roberto bloqueou a porta. Marcelo se aproximou e entregou a Diego uma notificação judicial. Maria havia registrado queixa formal por estelionato, falsificação de documentos e ameaça. As provas eram irrefutáveis. E então, como num roteiro perfeito, 2 policiais entraram pela porta lateral. Diego tentou correr, mas foi contido. Ele gritou, xingou, tentou culpar Maria. Disse que ela era louca, que tudo aquilo era mentira. Mas ninguém acreditou. Os próprios convidados se afastaram dele com nojo. Em poucos minutos, Diego Almeida foi algemado e levado para fora da mansão sob os flashes das câmeras e os murmúrios dos presentes. Maria ficou parada no centro da sala, tremendo, tentando processar o que acabara de acontecer. Ela havia conseguido. Desmascarou o homem que quase destruiu sua vida e a de sua família. Mas a sensação não era de vitória, era de vazio. Porque nada daquilo traria de volta o tempo perdido, os anos em que abandonou os pais, a confiança que foi quebrada. E então, no meio daquele silêncio ensurdecedor, o celular de Maria tocou. Era Elisa. A voz da mãe estava desesperada, chorando. João havia piorado. Os médicos pediam que ela fosse ao hospital imediatamente.
O coração de Maria congelou. Ela largou tudo, correu para fora da mansão, entrou no carro e acelerou pelas ruas de São Paulo, rezando para não ser tarde demais. Maria entrou correndo no hospital, o vestido vermelho arrastando pelo chão frio do corredor, os sapatos de salto ecoando como batidas de um coração desesperado. Elisa estava sentada em um banco de plástico, o rosto enterrado nas mãos, soluçando. Quando viu a filha, levantou-se e a abraçou com força, como se tentasse segurar o mundo que desabava. Os médicos tinham conseguido estabilizar João, mas ele estava frágil, muito frágil. Qualquer emoção forte, qualquer esforço, poderia ser fatal. Maria pediu para vê-lo. Precisava olhar nos olhos do pai, precisava pedir perdão, precisava dizer tudo o que guardou por tanto tempo. João estava deitado na cama do quarto da UTI, cercado por fios e aparelhos que apitavam suavemente. Quando viu Maria entrar, ele sorriu. Um sorriso fraco, mas verdadeiro. Maria se aproximou devagar, segurou a mão dele com cuidado, sentindo a pele fina e gelada, as veias marcadas. Ela queria falar, mas as palavras não saíam. Apenas chorou. E João, com a pouca força que tinha, apertou de volta a mão da filha. Disse que não estava bravo, que nunca esteve, que entendia tudo, que a amava mais do que qualquer coisa no mundo e que só queria que ela fosse feliz. Maria balançou a cabeça, dizendo que não merecia aquilo, que tinha falhado, que havia abandonado os dois quando eles mais precisaram. Mas João apenas sussurrou que o amor de pai não cobra, não julga, não abandona, ele só espera. Naquela noite, Maria não saiu do hospital. Dormiu sentada ao lado da cama do pai, segurando sua mão, enquanto Elisa repousava no sofá do canto. E pela primeira vez em anos, ela não pensou em reuniões, em contratos, em dinheiro. Pensou apenas em quanto tempo havia desperdiçado longe das pessoas que realmente importavam. Diego havia roubado muito dela, mas o que Maria perdeu por escolha própria era ainda mais doloroso. Ela permitiu que o medo de ser julgada, a vergonha de suas origens humildes e a sede por aceitação social a afastassem de quem ela realmente era. E agora, ali, naquela madrugada fria, ela promete a si mesma que nunca mais cometeria esse erro. João melhorou aos poucos. Levou semanas, mas ele saiu da UTI, voltou a caminhar, voltou a sorrir. Maria cancelou viagens, adiou reuniões, delegou responsabilidades. Colocou a vida em pausa para cuidar dos pais. Vendeu a mansão de Pinheiros, aquele símbolo de uma vida que nunca foi real. E comprou uma casa simples, aconchegante, em um bairro tranquilo de São Paulo. Tinha 3 quartos, um jardim pequeno e uma cozinha onde Elisa voltou a cozinhar. Ali, os 3 recomeçaram. Sem luxo, sem ostentação, mas com presença. Com café da manhã junto, com conversas na varanda, com risadas bobas e silêncios confortáveis. Diego foi condenado a 8 anos de prisão por estelionato, falsificação e outros crimes. As vítimas anteriores, encorajadas pela coragem de Maria, também prestaram queixa. Ele nunca mais sairia impune, e Maria, mesmo tendo recuperado quase tudo o que ele roubou, entendeu que a verdadeira perda nunca foi financeira. Foi emocional, foi o tempo, foi a confiança. Mas ela também aprendeu que é possível reconstruir, que nunca é tarde para voltar, para pedir perdão, para recomeçar. 6 meses depois, Maria estava na cozinha preparando o almoço de domingo quando João entrou, animado, segurando um envelope. Era uma carta de uma instituição de caridade que Maria havia começado a apoiar, voltada para idosos abandonados. Eles agradeciam a doação e contavam histórias de pessoas que, assim como João e Elisa, haviam sido resgatadas da rua. Maria leu a carta e sentiu uma paz que não sentia havia anos. Percebeu que sua história não terminava em vingança ou justiça. Terminava em propósito, em transformar dor em ação, em usar sua força para proteger quem mais precisava.
Naquela tarde, sentada à mesa com os pais, comendo arroz, feijão e bife à milanesa feito por Elisa, Maria finalmente entendeu o que significava ser rica. Não era ter milhões no banco, era ter alguém para abraçar. Era ter uma mesa farta, não de comida cara, mas de amor. Era olhar para o lado e ver os olhos dos pais brilhando de orgulho. Ela havia perdido muito, mas havia ganho tudo de volta. Às vezes, a vida nos cega com promessas de amor e sucesso, e acabamos nos afastando de quem realmente importa. Maria aprendeu da forma mais dolorosa que nenhum título, nenhum dinheiro e nenhum relacionamento vale mais do que a família que nos criou e nos ama incondicionalmente. João e Elisa nunca desistiram da filha, mesmo sendo rejeitados, e Maria teve a coragem de recomeçar, de pedir perdão e de colocar o amor verdadeiro acima de tudo. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários. Você já se afastou de alguém que amava por causa de outra pessoa? E se inscreva no canal para receber mais histórias reais e emocionantes como essa. Um abraço e até a próxima.